Bom, pessoal, nós vamos seguir agora com o estudo de modificações dentro do artigo 194 e 195 da Constituição Federal. São modificações que não interessam tanto à prática previdenciária, vírgula, a não ser a inserção de um dispositivo que é sensível, que é o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição, que trata de agrupamento, quase que não sai a palavra, e complementação de contribuições, que é o principal foco da aula de hoje, que isso vai dar problema. Eu vou repassar rapidamente as modificações desses dispositivos. O artigo 194, parágrafo único, que trata de objetivos ou princípios no âmbito da Seguridade Social, houve uma modificação no princípio da diversidade da base de financiamento para identificar o gasto em cada área da Seguridade Social. Nesse caso, deve-se identificar em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas à saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social, para justamente separar e saber qual o custo anual de cada área da Seguridade Social brasileira. O artigo 195 da Constituição, que é o artigo tributário, que trata das regras de custeio da Seguridade Social, agora, na contribuição do trabalhador e demais segurados, tem previsão de alíquotas progressivas sobre o salário de contribuição. Sabe aquela novidade que não é novidade? Porque as alíquotas progressivas dos segurados do regime geral já existiam. Tinha o empregado, o avulso empregado doméstico, 8, 9, 11%, artigo 20 da Lei de Custeio. Veremos em breve que a partir de março esse artigo 20 da Lei de Custeio cai, com a nova sistemática de contribuição previdenciária para empregados, avulsos e empregados domésticos, conforme a gente vai estudar em breve. O próprio contribuinte individual, autônomo e facultativo tinha 3 alíquotas, 20% sobre o salário de contribuição, do salário mínimo ao teto, ou as simplificadas de 11% ou 5% sobre o salário mínimo. Então já existia progressividade fiscal, e no caso, principalmente extrafiscal, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. As alíquotas dos segurados do regime geral já eram progressivas. Isso aqui foi só pro forma para deixar mais seguro e colocar no texto constitucional. É uma modificação que não é modificação. Uma sutil modificação no parágrafo 9º, também tributário. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo, que são as 3 contribuições que as empresas pagam para a Seguridade Social. Letra A, contribuição previdenciária sobre folha de remuneração. A letra B, a contribuição a COFINS, que é sobre receita ou faturamento. E a letra C, sobre o lucro, que é a CSLL. Poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizadas a adoção de bases de cálculo diferenciadas no caso da letra B e na letra C. Ou seja, a letra A não pode mais ter base de cálculo diferenciada. A letra A é a contribuição previdenciária da empresa sob folha de remuneração dos segurados que lhe prestam serviço. Ela podia ter progressividade de alíquota e de base de cálculo. Agora, só pode ter progressividade de alíquotas. Veda-se da contribuição previdenciária das empresas sob folha de remuneração, prevista no 195, inciso 1, letra A da Constituição, a progressividade de base de cálculo. Isso agora passou a ser vedado de agora em diante pela Constituição Federal. Ok? Bom, o parágrafo 11 tem a novidade. Antes tinha remissão e anistia nos termos de lei complementar. Isso permanece, cabe à lei complementar regulamentar remissão e anistia das contribuições previdenciárias, tanto da empresa quanto do segurado. Isso aqui não é novidade. A novidade é a primeira parte. Vedou moratório e parcelamento em prazo superior a 60 meses. Agora, saiu lei de refis dando moratória ou parcelamento de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. O máximo vai ser de 60 parcelas mensais. Houve a revogação do parágrafo 13, que era a desoneração da folha das empresas. Ele previa que se aplica o parágrafo 12, inclusive no caso da substituição gradual, total ou parcial, da contribuição de folha de remuneração pela contribuição sobre receita ou faturamento. Já temos regulamentação em alguns segmentos, como construção civil, tecnologia de informação. Alguns segmentos, as empresas, ao invés de pagar 20% de folha de remuneração, zera, e a COFINS aumentou
alguns percentuais, depende da atividade da empresa. Isso acabou, salvo os casos já em vigor. As situações de desoneração das folhas das empresas que já foram aprovadas antes da emenda 103 se conservam em razão deste regramento de transição do artigo 30 da emenda, abre aspas, que diz que a vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo do disposto do parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição não se aplica às contribuições que substituam a contribuição de que trata a linha A do inciso 1 do artigo 195 da Constituição, instituídas antes da data em entrada em vigor da emenda constitucional, antes é até 12/11/2019, porque a vigência é dia 13. Então não vai ter mais novos casos de substituição de folha de remuneração por aumento de COFINS. Os casos que já existem estão preservados, mas novos casos não serão constituídos. Apenas alguns elementos, o pessoal que estuda até para concurso público está se atualizando, é útil, mas em termos de prática de benefícios previdenciários não foram modificações que vão mudar a nossa vida. Essa aqui vai. Esse é o grande foco desta aula. Restou introduzido um novo parágrafo no artigo 195 da Constituição, que é o parágrafo 14, que vai subverter a questão de contribuições abaixo de um salário mínimo. Esse artigo tem uma vantagem de ter enfrentado o tema, de ter criado algo que é interessante para o segurado, que é o agrupamento, mas ele e a sua regulamentação provisória da emenda tem trocentos furos e algumas regras bastante discutíveis. Esse aqui é um dos 20 e poucos pontos sensíveis da emenda constitucional 103, que eu já presumo que darão muitos problemas interpretativos. De acordo com o parágrafo 14, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento, isso aqui é um novo instituto criado, de contribuições. Isso aqui presume que a gente precisa explicar antes algumas situações envolvendo o menor valor do salário de contribuição. O segurado contribuinte individual, quer o autônomo, quer o prestador de serviços a uma empresa, assim como o segurado facultativo, eles já tinham previsão legal de que o menor valor do salário de contribuição é de um salário mínimo nacional. Então, CI autônomo, CIPJ e autônomo, a menor base de cálculo para que eles recolham mensalmente a contribuição previdenciária é um salário mínimo nacional, e sendo 2019, não virou o ano ainda, R$ 998. A questão é empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. O empregado doméstico ganha R$ 500 por mês porque ele trabalha 20 horas. Tem alguma ilegalidade nisso? Não. Porque o valor do salário mínimo nacional é para uma jornada de 44 horas semanais. Se ele trabalha 20 horas e ganha R$ 500, não tem nenhuma ilegalidade. Está dando até mais do que o salário mínimo, fazendo uma regra de 3, uma proporção. E aí o empregador doméstico paga sobre 500, o empregado doméstico tem um desconto sobre 500, e na hora de pegar um benefício, uma aposentadoria, uma pensão por morte, não pode ser menor que o salário mínimo. Quem fica no prejuízo, olhando do lado da Previdência, olhando para um lado, a Previdência, porque não arrecada a contribuição sobre o menor valor, que é o salário mínimo, porque para empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, é possível, no caso de jornada inferior às 44 horas, é possível ter o valor nominal do salário de contribuição abaixo do salário mínimo, sem necessidade de complementação. Isso que eu estou falando é até a competência 11 de 2019. Porque como a emenda veio dia 13, a competência 11 está preservada. Então o que eu posso afirmar para vocês aqui com toda a convicção do mundo? Até novembro, até o salário de contribuição, até 11 de 2019, vertidos por empregados, trabalhadores avulsos e empregados domésticos, na verdade é a empresa ou empregado doméstico que é o responsável tributário, quando o valor nominal der lá 600, 700, 800 reais, tem empregado intermitente que é 50 conto. Trabalhou 2 dias no mês, a empresa paga sobre 50 reais, o empregado paga sobre 50 e depois isso vai ser considerado na Previdência sem complementação e depois ele aposenta com o salário mínimo. No caso do empregado intermitente, é que ficou patente essa questão da desproporção do que é arrecada e do que concede lá na frente.
E aí o que acontece? Até novembro, recolhimentos até novembro de 2019. Isso aqui não se aplica. Porque aqui, isso daqui para frente, não pode retroceder para prejudicar. É evidente, é óbvio. E o que vai acontecer a partir da competência dezembro de 2019? Bom, a partir de dezembro de 2019, nós vamos aplicar o regramento de transição até que saia uma lei de regulamentação. Aqui eu estou dentro da nossa emenda constitucional 103 de 2019, nossa só por forma de dizer, que não tem nada a ver comigo, não é minha, que diz o seguinte: até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá. Primeiro pecado aqui, quando ele coloca limite mínimo mensal do salário de contribuição, ele deveria ter dito por expresso que é um salário mínimo. Mas a intenção dele é que o valor nominal não seja menor do que um salário mínimo. Mas ele deveria ter dito, porque se você vai para a lei, o salário de contribuição pode ser menor que um salário mínimo para o empregado pro avulso e para o empregado doméstico, desde que pro rata a carga horária seja menor. Então já é o primeiro pecado. Mas aqui o que vai ser aplicado na prática é, a partir de dezembro de 2019, nessa situação, o menor valor nominal do salário de contribuição para todos os segurados, inclusive o empregado doméstico e o trabalhador avulso, não pode ser inferior a um salário mínimo. Vale registrar que no caso do empregado, isso chegou a vigorar por alguns meses. Houve uma medida provisória da área trabalhista, a MP 808, que caiu por não ter sido votada no Congresso Nacional há bom tempo e ela caducou. Mas no período da vigência da MP 808, o empregado que não complementasse o valor para um salário mínimo não teria aquela competência considerada para fins previdenciários. Então, a partir da competência 12 de 2019, vamos supor que um empregado recebeu, empregado doméstico ou empregado, não importa, R$500 no mês. Aí, nesse caso, ele vai ter que complementar essa contribuição para um salário mínimo. Você vai pegar 998, vai diminuir de 500 e vai sobrar R$498. E ele vai precisar fazer o complemento da contribuição em cima de R$498 para que a competência dezembro seja considerada como tempo de contribuição. Embora a redação seja péssima, essa é a intenção do artigo 29 da emenda 103. Professor, como é que isso vai ser operacionalizado? Ainda não temos esse detalhamento. Tem que mudar decreto, o ideal é que saia a lei de regulamentação, que saia um ato administrativo interpretativo interno do INSS. Estamos passando aqui as primeiras impressões e opiniões pessoais a respeito dessa péssima redação desse dispositivo. Então, o que eu posso afirmar aqui é que, a partir da competência de dezembro, embora aqui não diga que o menor valor é um salário mínimo, mas a intenção foi essa, e é o que deve ser aplicado na administração pública federal. A partir da competência de dezembro, aqueles segurados que poderiam ter o valor nominal do salário de contribuição inferior a um salário mínimo, que é o empregado, o avulso, o empregado doméstico, para a competência de dezembro e subsequentes serem consideradas, é necessário que eles façam a chamada complementação da contribuição. Aqui uma norma muito infeliz. Os ajustes de complementação ou agrupamento do inciso 1, que é o que eu estou comentando agora, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Gente, que norma infeliz. Ou seja, mesmo ano, o ano civil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ou seja, se ele não complementar a competência de dezembro até 31 de dezembro, ao menos aplicando a interpretação burra, que é a literal, ele não vai poder complementar mais. Que absurdo. Esse tema complementação dentro do INSS é um tema que não é pacificado, não tem na IN 77, é um tema bastante obscuro e não tem uma posição clara da autarquia. Não obstante isto, o INSS, na prática, tem acatado as complementações de benefícios programados. Por exemplo, aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. A tempo de contribuição foi extinta conforme nós veremos, mas tem a questão do direito adquirido. Segurado lá atrás, tem 5, 10, 15 anos, pagou abaixo do mínimo, contribuinte individual ou facultativo. Hoje o INSS permite o complemento para considerar a competência.
Se for aplicar isso aqui na literalidade, não vai permitir mais. Pelo menos não a partir da competência de dezembro de 2019, porque aqui resolveram limitar o complemento ao mesmo ano civil. Para benefício programado, idade e tempo de contribuição, não cabe limitação, não tem por que limitar, porque são benefícios programados. O que cabe limitação é benefício não programado. Se acidentou e ficou inválido. Morreu, pensão por morte, foi para a cadeia, ficou grávida a mulher. Aí, nesse caso, não é correto aceitar o complemento depois da ocorrência do risco social em concreto. Porque isso subverte a lógica do seguro social, que você paga antes da ocorrência do risco social. Se o segurado ficou inválido e tinha uma contribuição abaixo do mínimo, a partir da competência 12 de 2019, em sendo empregado, por exemplo, esse complemento não vai ser aceito para fins de concessão do benefício por incapacidade, porque você tem que pagar antes do risco social. Se for pagar depois do risco social, aí fica muito fácil, subverte e quebra o seguro social. E também, neste aspecto, a norma foi infeliz, porque a norma, se for aplicada na literalidade por esse outro lado, admite do mesmo ano civil. Então, cidadão, vamos supor, 2020, empregado ganhou R$100, precisa daquela contribuição para ter qualidade de segurado para aposentadoria por incapacidade permanente. Ele ficou inválido por acidente sem carência, não tem carência. E aí ele trabalha em fevereiro, não complementa. Depois ele fica inválido em abril de 2020, então ele pode complementar até 31/12/2020. Pela literalidade, sim. Pela lógica, não. Porque o complemento para o benefício ligado ao infortúnio, o benefício não programado como os benefícios por incapacidade, não tem validade se darem após a ocorrência do risco social. Você tem que pagar antes. Então tem dois pecados aqui. Não fechou os benefícios não programados, que o pagamento tem que ser antes do risco social concretizado. E esse fechamento do mesmo ano civil para admitir complementação não tem lógica nenhuma, é loucura para os benefícios não programados. Se o cidadão hoje quer aposentar por idade e tempo de contribuição, em alguma regra de transição da emenda constitucional 103, e vamos estudar todas, e pagou há 10, 15 anos atrás como contribuinte individual abaixo do mínimo, deixa o cidadão complementar, é benefício não programado. Não tem por que limitar no mesmo ano civil. Ok? Então, isso aqui pode ser corrigido. Porque o artigo 29 ele só se aplica até que seja editada uma lei. Então, assim, o ideal é que a gente trabalhe, tá? Eu tenho passado, inclusive, esses problemas para a Secretaria de Previdência. A gente trabalha num projeto de lei, ou talvez medida provisória, embora não seja muito simpática, medida provisória na área previdenciária. Eu acho que dá mais problema do que ajuda. Um projeto de lei para regulamentar isso de maneira que a gente proteja o segurado, nos casos que ele tem que ser protegido, e feche situações de fraude ao seguro social, para buscar uma norma justa para a sociedade. Proteger o seguro social e proteger o segurado. Admitir complemento a qualquer tempo para benefício programado e não admitir complementos após a ocorrência do risco social, porque isso subverte a lógica do seguro social. É o que eu tenho para falar por enquanto, porque não temos uma consolidação, que eu tenho um dispositivo do artigo 195 e tem um artigo provisório e não tem nada prático, é por isso que a emenda a gente vai acompanhar de perto ao longo de 2020 e 2021. Serão anos extremamente difíceis de modificações. Chega a me arrepio, porque assim, a gente está no momento da matéria que tem 5 meses que eu não tenho um final de semana. Agora, depois que terminar esse curso, que eu depois de 5 meses para atualizar 7 livros, para fazer o curso aqui e tudo mais, o direito previdenciário eu me acostumei com ele, rodando no meu carro a 120 por hora, ele está rodando a 200. E em 2020 e 2021 ele vai continuar rodando a 200. Ano que vem, meados do ano, talvez final do ano, pode sair uma PEC paralela. Projeto de lei complementar de aposentadoria especial, no meio, no fim do ano, está tramitando. Novo decreto 3048 deve sair em breve, e assim a gente tem que ficar com briga de gato e rato se atualizando. É cada vez mais difícil atualizar na matéria. Agora, minha força de vontade é muito maior do que isso. Então, a gente vai conseguir. Se eu não tiver saúde, aí é outra coisa. Mas tendo saúde, a gente vai correr atrás e vamos fazer os estudos que são necessários. Ok? O inciso 2 prevê utilizar o valor da contribuição que excedeu o limite mínimo de contribuição de uma competência e outra. Isso é interessante. Aí teve um mês que isso aqui se aplica a empregado, empregado doméstico e avulso a partir de dezembro de 2019. Mas, a meu ver, é possível, até porque é favorável, aplicar para contribuinte individual e facultativo, até para competências anteriores. Porque eu acho razoável aplicar. Acho que o próprio governo vai fazer isso, inclusive. Vamos supor que pegou lá o QNIAS de um autônomo em nesse ano 2019, começo do ano.
Teve um mês que o autônomo pagou sob R$ 500 e um outro sob 1.500. Ao invés dele pegar os 500 e complementar a contribuição sob 998, que é o salário mínimo, ele pode pegar desses 1.500, tirar R$ 500 e botar R$ 500 para cá. Aí, ele faz dois, somando os dois, ele tem um de 1.500 e um de 500, dá R$ 2.000. Ao invés de complementar o de 500 para chegar no salário mínimo, ele tira R$ 500 do 1.500 e joga no 500 e faz 2 salários de contribuição no valor de R$ 1.000. Isso é possível? É. Agora, isso é de uma praticidade duvidosa, isso vai ser o caos na prática. Eu não vejo hoje, na fila que há, dentro do INSS, o servidor instruindo o processo dessa forma. Sinceramente, eu não vejo. Isso aqui no papel é ótimo para o segurado, mas na prática eu não vejo como a gente, na situação de crise administrativa hoje, com a fila que ainda existe no INSS, que já estão tentando resolver os problemas, que tem que fritar a carne com a própria banha, né? Não cabe mais fazer concurso na atualidade, infelizmente. Então, esse aproveitamento de um valor que exceda o salário mínimo em outra competência é bacana, mas como é que vai operacionalizar isso na prática? Aqui também veda tem que ser feito no mesmo ano civil, o que eu acho um absurdo limitar a questão do ano civil, conforme eu já falei. E ainda o chamado agrupamento de contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para o aproveitamento de contribuições mínimas mensais. Por exemplo, o segurado empregado em janeiro e fevereiro de 2020, ele tem R$ 500 em janeiro, R$ 500 em fevereiro. Ao invés de complementar, ele junta as duas, faz R$ 1.000 e o outro mês fica sem nada. Ah, vai ser janeiro ou fevereiro? Não tem regulamentação disso aqui ainda. Vai ter que sair lei de regulamentação. Isso aqui vai ser um caos, porque o artigo da emenda deveria ter sido mais descritivo para a aplicabilidade. Enquanto não sair leis, por certo, o novo decreto 3.048, que deve sair em breve, é que vai regulamentar esse tema. Então aqui eu tenho mais dúvidas do que certezas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar. Quando sair a regulamentação, a gente vai sempre trazer para vocês aqui nos cursos do Especial Juiz. Outro problema, voltando ao 195, parágrafo 4º. O segurado somente será reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal para a categoria. Somente será reconhecida como tempo de contribuição, beleza. A contrário senso, eu posso afirmar que para fins de carência e para fins de aquisição de qualidade de segurado, a contribuição abaixo do salário mínimo vai ser considerada? Porque a norma só fecha para tempo de contribuição. Esqueceram de botar aqui, gente. Então, pela literalidade, interpretando gramaticalmente o método filológico, né? A contrário senso, é possível concluir que a contribuição abaixo do salário mínimo, a partir da competência de dezembro de 2019, se presta para a qualidade segurada e para período de carência, pois a vedação é apenas para considerar como tempo de contribuição. Tudo buraco aí de uma emenda que, de fato, é cheia de buracos e acabou sendo mal redigida. Ok? Bom, nós fechamos aqui o 194 e 195. A partir da próxima aula, nós vamos entrar no coração aqui do regime geral, vamos entrar nas novas regras do artigo 201 e a regulamentação transitória enquanto não sair lei de regulamentação. Um abraço para vocês e até lá.